Dando continuidade, a gente vai ver agora um pouco sobre, um pouco melhor esses Grid Template Columns, né? Então, vamos voltar aqui no código e vamos abrir esse arquivo chamado CG Template Columns, que eu vou disponibilizar para você, e vou abrir também o CSS dele, né, deste elemento, e vou trocar o arquivo agora aqui no navegador também para esse Template Columns.html. Então veja o que nós estamos fazendo aqui neste exemplo. Eu aumentei um pouquinho o tamanho aqui para que a gente possa ver. Primeiro exemplo, eu criei um elemento com um grid template columns 1, né? Esse 1 aqui não quer dizer que tem uma coluna não, né? É só o primeiro exemplo. Eu coloquei 4 colunas de 100 pixels cada uma, né? E coloquei aqui 4 divs aqui dentro, 1, 2, 3, 4 divs aqui dentro, né? Então nesse exemplo ele vai mostrar 4 divs aqui para mim. Se eu viesse aqui agora e colocasse mais 2 divs aqui dentro, uma div 5 e uma div 6, né? Eu já defini que eu tenho só 4 sendo criada, né? Eu tenho 4 divs aqui, 4 colunas sendo criadas, cada uma de 100 pixels. Então, neste caso, ele vai colocar uma linha a mais, né, para mim. Ok. Num segundo exemplo, então, eu coloquei umas palavras um pouco maior, né? Palavra teste. Então, neste caso aqui, ó, veja que não foi possível dispor essa palavra dentro daqueles 100 pixels. Então, ele fez um overflow, né? Ele perdeu essas palavras aqui, né? Aqui ele ficou por trás, né? Eu até usar um index para colocar ele para frente, mas ele perdeu aqui, então ele saiu para fora, né, daquele espaço. Num outro exemplo, porque eu defini que o tamanho das colunas seriam de 100 pixels, né? Num outro exemplo que eu tenho, eu estou usando um Grid Template Columns 2, que está aqui então, Grid Template Columns 2. Neste caso, eu estou usando um fragmento e 2 fragmentos. Então, aqui o resultado tem um fragmento e 2 fragmentos sendo apresentados aqui para mim, né? E um exemplo de baixo é igualzinho, com Grid Template Columns 2, mas com um fragmento e 2 fragmentos. Aqui eu tenho um resultado um pouco diferente do anterior, porque nesse caso a palavra grande ele tenta respeitar, né, diferente de quando eu defini que era 100 pixels, e como eu coloquei que é um fragmento, ele coloca um fragmento, mas se precisar crescer, ele cresce, né? Então ele ficou um fragmento diferenciado, né? Não é bem um fragmento aqui, ele colocou a página inteira, aquela coluna inteira para caber aquela palavra grande. E então o outro ele colocou lá como se fosse 2 fragmentos, né? Mas foi só o que sobrou, né? Então ele colocou um espacinho pequeno para a terceira coluna. Não é que ele definiu aqueles 400 pixels e dividiu certinho, né, em 3 partes e colocou então um pouco mais de 100 pixels para o primeiro e o restante ele dividiu nos outros 2 fragmentos. Nesse caso ele respeitou aquela palavra que é grande para colocar aqui dentro. Eu tenho um outro grid, um grid template columns 3, eu coloquei aqui 6 elementos aqui dentro. E aqui eu estou usando essa função chamada minimax, que ela tem no mínimo 200 pixels e o máximo um fragmento, e as outras duas colunas têm um fragmento cada uma delas. Então veja, eu tenho esse exemplo aqui, né? O mínimo de 200 pixels, que é o que ele ocupou, e o máximo de um fragmento, né? Foi o restante aqui que ele colocou. Eu podia também ter várias colunas sendo colocadas, né? Então mudaria o tamanho do fragmento, né? E daí neste caso, então ele usaria no mínimo 200 pixels e no máximo um fragmento. Agora, neste caso, também, né, se eu tiver uma palavra grande aqui, né, ele vai extrapolar, né, aqui não vai conseguir caber essa palavra grande aqui dentro. Eu preciso desse espaço de um fragmento para colocar esses outros 2 elementos aqui dentro, né, e não seria possível fazer. Num outro exemplo, eu coloquei essa palavra grande na segunda coluna, então veja que daí ele ocupou no mínimo 200 pixels. Aqui ele fez o suficiente para caber essa palavra grande, porque era um FR, a gente já viu que quando só tem um fragmento, ele dá um jeito de fazer caber ali dentro. E aí então a terceira coluna acabou ficando fora da grade principal, né? Ele escapou para fora do elemento do container principal aqui, né? Então são cuidados que a gente tem que ter. Ainda para trabalhar com os grids templates, eu posso utilizar o repeat. Então aqui neste caso, ó, veja, eu estou utilizando o grid template columns 4, que está aqui sendo definido. E como é que eu estou fazendo o template columns dele? Eu estou repetindo 3 vezes um fragmento. Então é como se eu colocasse um FR, um FR, um FR. Então 3 vezes um fragmento aqui sendo apresentado. Então eu tenho 3 vezes esses elementos sendo apresentados. Eu também posso ter um outro exemplo, né, que é o grid columns 5, que está aqui sendo definido para mim, né, que eu repito
um auto-fit, um auto-preenchimento de 100 pixels. Então, ele vai tentar colocar 100 pixels o quanto couber. Né? 100 pixels, 100 pixels, 100 pixels, 100 pixels, já deu. Não posso colocar 4, nem 5, não posso colocar mais nenhum elemento de 100 pixels. Coloco embaixo mais dois elementos. Né? Se eu colocasse aqui, ao invés de 100 pixels, eu colocasse aqui 50 pixels, né? Ele ia colocar, então, quanto coubesse aqui de 50 pixels na linha de baixo, né? 1, 2, 3, e sobraria espaço. Né? Vou deixar os 100 pixels. Um outro exemplo, que é o column 6, ele é parecido com esse, né? Mas ele tem um mínimo de 150 pixels e aí o máximo é automático. Né? Mas ele vai colocar no mínimo 150 pixels para ser apresentado. Então veja, ele colocou no mínimo 150 pixels, então que ele colocou, e o outro ele colocou o máximo que coube aqui, né, a palavra. Né? O 6. Aqui, o Grid Template Column 6 está sendo apresentado aqui. Né? Um mínimo de 150 pixels, foi o que ele colocou, mas também pode crescer um pouco mais, porque tinha essa palavra grande aqui, né, para ser apresentada. E um outro exemplo que eu tenho, que é o Grid Template Column 7, que é esse exemplo que está aqui embaixo, ele também está auto-preenchendo, mas com um mínimo de 100 pixels, né, e o máximo que é alto. Aí, neste caso, então, eu teria uma outra característica, ele colocou 100 pixels, 100 pixels, 100 pixels, né, então ele conseguiu colocar mais pixels aqui dentro, né, e aí, então, ele rompeu essas palavras. Mas por que aqui não foi possível? Porque com 150 pixels, como essa principal que tem 400, ele colocaria duas colunas. 150, 150 sobraria 100, que ele não colocaria. Então, como foi 150, 150, sobrou 100, ele conseguiu crescer um pouco mais essa daqui. Ele ajustou, né? Por quê? Porque é o mínimo de 150, o máximo eu defino, né? Mas, neste caso aqui, como eu já tinha um mínimo de 100, foi possível colocar 1, 2, 3, 4, então ele fez um overflow ali, não coube aquele elemento. Então, são as formas que eu tenho de trabalhar com o Grid Template Columns dentro de um exemplo do CSS Grid. O próximo exemplo que nós vamos ver é o Grid Template Rows.